No dia 28 de fevereiro de 2021, o bem-sucedido empresário Tyler Pratt foi a um encontro que deveria resolver seus problemas financeiros. Junto com sua namorada Jordan, ele foi até uma área industrial nos arredores da cidade, onde velhos conhecidos o aguardavam. Algumas horas depois, a polícia encontraria seu corpo nesse local. Jordan, que sobreviveu por milagre, será levada ao hospital em estado crítico. A única coisa que ela conseguirá dizer antes de perder a consciência serão 2 nomes. Esses nomes vão chocar não apenas seus entes queridos, mas todo o Canadá. Lucy Lee nasceu em 1995 em Shenzhen, um dos maiores centros econômicos da China. Ela era a mais velha de 3 irmãs gêmeas, nascidas com poucos minutos de diferença. Seus pais, em busca de uma vida melhor, logo decidiram deixar a China e se estabelecer no Canadá. No entanto, as filhas pequenas foram deixadas sob os cuidados de parentes. A família só se reuniu 7 anos depois, quando as meninas foram levadas para Toronto. O pai de Lucy, um homem de caráter forte e tino para os negócios, organizou uma autoescola para imigrantes, ajudando os novos moradores do país a obter a carteira de motorista. Mas a principal fonte do sucesso da família foi sua mãe, Winnie Lee. Sua grande empresa financeira rapidamente conquistou uma posição sólida no mercado. Graças à sua habilidade de encontrar brechas na legislação tributária e de administrar capitais com competência, Winnie conquistou a reputação de uma jogadora poderosa no mundo das finanças. Com o tempo, sua influência se tornou tão significativa que revistas de negócios começaram a escrever sobre ela e suas fotos passaram a aparecer ao lado dos principais políticos do Canadá. O caminho para o sucesso exigiu sacrifícios, e o principal deles foi a família. Winnie praticamente não participava da criação dos filhos, e quando encontrava tempo, era apenas para controlar seus resultados. Ela exigia resultados impecáveis em tudo, nos estudos, nos esportes, no desenvolvimento de habilidades intelectuais e artísticas. As filhas tinham que falar vários idiomas, tocar instrumentos musicais, entender de finanças, vencer concursos e Olimpíadas. A mãe não perdoava erros nem fraquezas. Desde pequena, Lucy tentava corresponder às expectativas, mas logo começou a perceber que seus sucessos eram vistos como algo natural. Sua mãe não se alegrava com suas conquistas, ela as considerava algo normal. Nessa corrida pelo ideal, Lucy começou a se sentir deslocada em sua própria família. Paralelamente, a milhares de quilômetros de seu mundo, vivia Oliver Carafo, em uma pequena cidade eslovaca. Sua família não era rica, mas os pais se esforçavam para dar ao filho uma boa educação e a oportunidade de construir uma vida digna. Aos 8 anos de idade, ele foi parar no Canadá, para onde sua família emigrou em busca de novas perspectivas. Ao contrário de Lucy, sua infância não era planejada minuto a minuto. Oliver cresceu livre e independente, mas na adolescência começou a se desviar do caminho traçado. Ele era atraído pelo risco e pelos prazeres proibidos. Ele buscava a adrenalina que podia obter ao quebrar as regras. Os estudos não o interessavam e a disciplina lhe parecia desnecessária. Os caminhos de Lucy e Oliver se cruzaram quando eles acabaram na mesma escola. Ela era o exemplo de aluna dedicada, ele era aquele que frequentemente quebrava a disciplina. Apesar das diferenças óbvias, uma amizade surgiu entre eles. Oliver era alguém que podia se dar ao luxo de não corresponder às expectativas, e isso atraía Lucy. Para ela, ele foi o primeiro que não a julgava por suas conquistas. Com o tempo, o relacionamento deles evoluiu para um romance. Foi o primeiro sentimento distante de cálculos e da pressão da família. No entanto, como muitas histórias adolescentes, o romance deles não durou muito. Eles logo perceberam que eram diferentes demais e que o futuro que imaginavam não era o mesmo. Após terminarem a escola, seus caminhos se separaram de vez. Lucy, seguindo o plano da mãe, entrou em um programa de finanças em uma universidade prestigiada. Uma carreira nos negócios da família, sucesso e status a aguardavam. Oliver escolheu um caminho diferente. A sede de risco e o desejo de dinheiro fácil o levaram a um mundo do qual é difícil sair. Aos 19 anos, ele dirigiu sob forte influência de álcool. Naquela noite, o carro que ele dirigia bateu em um poste de luz. Um passageiro morreu no local, outra garota ficou gravemente ferida. O próprio Oliver quase não se machucou, mas sua vida mudou para sempre. O tribunal o condenou a 5 anos de prisão e proibiu que ele dirigisse por 15 anos. Anos depois, o destino voltaria a unir Oliver e Lucy. Só que desta vez, o encontro deles não seria uma inocente paixão adolescente.
Agora, eles estariam ligados por segredos em comum, crimes e o desejo de uma vida que sempre custaria mais do que parece. Lucy entrou em uma das principais universidades do Canadá, escolhendo o curso de Finanças e Negócios Globais. No entanto, essa decisão não foi dela. A mãe já havia decidido de antemão qual especialidade seus filhos deveriam seguir, pois no futuro eles deveriam ocupar posições-chave na empresa da família. Lucy entendia que sua formação não era um caminho para a autorrealização, mas apenas mais uma etapa de um plano que ela não havia escolhido. Durante todo o curso universitário, ela foi controlada e cobrada por resultados excepcionais. Não bastava apenas concluir a universidade, era necessário fazê-lo com as melhores notas. Qualquer erro era considerado um fracasso, e o menor desvio do caminho traçado causava decepção por parte da mãe. Lucy não se permitia fraquezas e seguia em frente, recebendo prêmios por seu desempenho acadêmico e estagiando nas principais empresas, e criando um currículo impecável. Após a formatura, ela foi imediatamente envolvida no negócio da família. Vinnie deu à filha a tarefa de se integrar aos processos financeiros da empresa e, gradualmente, assumir parte da gestão. Aos olhos dos outros, ela era a personificação do sucesso, mas se sentia presa. Enquanto Lucy vivia em um mundo de disciplina rigorosa e pressão profissional, Oliver, cumprindo pena pelo acidente, fazia novas amizades e conexões. Entre os companheiros de cela de Oliver, havia pessoas envolvidas em negócios ilegais, comércio de carros roubados e vários esquemas fraudulentos. Eles rapidamente perceberam nele uma inclinação para o risco e ambição. Ele os ouvia, aprendia, memorizava os esquemas de trabalho e as formas de burlar a lei. Esses eram conhecimentos que mais tarde o ajudariam a construir seus próprios negócios obscuros. Em 2019, após 5 anos de prisão, Oliver foi libertado. Voltar à vida normal foi mais difícil do que ele imaginava. Sem educação e experiência de trabalho formal, as formas legais de ganhar dinheiro não traziam o retorno desejado. Além disso, a proibição de dirigir privou Oliver da habitual liberdade de locomoção. Nesse período, ele buscava caminhos para uma nova vida. O rapaz tentou a sorte no mundo da moda, tentando usar sua aparência como fonte de renda. Suas fotos começaram a aparecer em campanhas publicitárias de pequenas agências. Isso não rendia muito dinheiro, mas permitia criar a imagem de uma pessoa bem-sucedida. Foi justamente nessa época que seu olhar voltou-se novamente para Lucy. Eles não se viam há muitos anos. Na escola, ela era uma garota promissora e ambiciosa, a quem previam um futuro brilhante. Mas agora ela havia mudado. Em sua página nas redes sociais havia fotos de festas luxuosas, viagens e restaurantes caros. Ela se tornou uma blogueira popular. Seus seguidores aumentavam e as marcas ofereciam parcerias. Oliver decidiu escrever para ela. A conversa começou com lembranças do passado. Depois passou para a discussão sobre a vida. Lucy confessou que, formalmente, conquistou tudo o que sua mãe queria, mas não se sente feliz. Sua carreira foi construída sobre as expectativas dos outros. Oliver, por sua vez, se descreveu como alguém que passou por dificuldades, mas agora quer mudar sua vida. O encontro deles aconteceu alguns dias após a primeira conversa. No restaurante, eles sentaram um de frente para o outro, discutindo o quanto haviam mudado. Oliver parecia confiante, falava sobre novas perspectivas. Lucy o ouvia, sentindo-se atraída pela liberdade dele. Ele não estava preso a padrões corporativos, não vivia segundo as regras impostas pela família. Algumas semanas após o novo encontro deles, Lucy tomou uma decisão que surpreendeu até a ela mesma. Ela arrumou suas coisas e se mudou para a casa de Oliver. Em um instante, ela rompeu todos os laços com a vida passada, colocando um ponto final nos planos que sua mãe havia traçado para ela. Ela escolheu o desconhecido em vez de um futuro predeterminado. Naquele momento, ela ainda não entendia que estava entrando em um caminho que a levaria não à liberdade, mas à catástrofe. A decisão de Lucy de sair de casa foi um choque para sua mãe. Vinnie não estava acostumada à desobediência. Todos ao seu redor seguiam as regras estabelecidas, e ela esperava o mesmo das filhas. Ao saber que Lucy havia escolhido viver com Oliver, um homem com passado criminoso, Vinnie reagiu de forma dura. De uma hora para outra, suas contas bancárias foram congeladas e qualquer entrada de dinheiro foi interrompida. Lucy não tentou voltar. Pelo contrário, essa decisão só fortaleceu seu desejo de provar que conseguiria viver sem a ajuda da mãe. No entanto, logo ficou claro que sua independência era uma ilusão.
Em poucas semanas, ficou evidente para ela que o trabalho como blogueira não gerava renda suficiente. Ela estava acostumada a um alto padrão de vida, mas agora a estabilidade financeira dependia exclusivamente de Oliver. Ele, ao contrário dela, não sentia ansiedade. Ele afirmava com confiança que tinha fontes de renda e que ela não precisava se preocupar com nada. Oliver dizia que ganhava dinheiro com investimentos, compra e venda de carros, itens raros e outros negócios lucrativos. Lucy não fazia perguntas. Ela queria acreditar que tudo era realmente tão simples. Gradualmente, o envolvimento dela nos assuntos de Oliver foi se tornando cada vez mais significativo. Oliver não podia dirigir por causa de uma proibição judicial, então Lucy se tornou sua motorista permanente. No começo, isso parecia um detalhe. Ela o levava para reuniões, dava carona para pessoas, às vezes o esperava no carro enquanto ele resolvia questões. Em determinado momento, ela percebeu que o trajeto das viagens deles era sempre diferente e que as saídas aconteciam principalmente à noite. Quando Oliver pediu pela primeira vez que Lucy assinasse documentos em seu nome, ela hesitou. Ficou desconfiada porque os papéis estavam ligados à compra de carros que ela nunca tinha visto. Ele explicou que isso fazia parte do negócio dele. Ele trabalha com exportação e revenda de carros para clientes abastados. Ele garantia que era totalmente legal, só exigia alguns caminhos alternativos. Lucy não discutia. Ela assinava os papéis, emitia faturas, ajudava com transferências. Enquanto Lucy achava que estava apenas fazendo negócios, na verdade ela já fazia parte de um esquema criminoso. Oliver usava o status dela para criar uma aparência de legalidade em seus negócios, mas ela ainda não entendia até onde aquilo tinha chegado. Apesar da falta de estabilidade financeira, pode-se dizer que o casal vivia no luxo. O apartamento deles ficava em um bairro nobre de Toronto. Os carros eram trocados a cada poucos meses. Nos restaurantes, eles não olhavam os preços. Roupas de grife, joias, viagens caras, tudo isso se tornou parte do estilo de vida deles. Lucy não percebia que estava se tornando dependente não só do dinheiro de Oliver, mas também dele próprio. Ele a fazia acreditar que eles eram uma equipe, que sem ele ela não conseguiria manter aquele padrão de vida. Ela acreditava nele, sem entender que já estava à beira de uma catástrofe. Na primavera de 2020, Oliver recebeu uma proposta que poderia levar seu negócio a um novo patamar. Por meio de conhecidos em comum, ele conheceu Tyler Pratt, um homem que, à primeira vista, parecia um típico empresário de sucesso. Ele possuía várias empresas, entre as quais figuravam fornecimento de suplementos alimentares e projetos de investimento. No entanto, sua renda real vinha de outra fonte. Tyler era uma das figuras-chave no negócio canadense de substâncias proibidas, atuando na importação e distribuição de grandes remessas. Tyler estava em busca de novos investimentos. Após o divórcio, ele queria legalizar parte de seus ativos e, gradualmente, sair da economia paralela. Ele precisava de um parceiro confiável que pudesse oferecer um negócio promissor. Oliver se encaixava perfeitamente nesse papel. Ele era jovem, ambicioso, tinha contatos e parecia confiante em seu sucesso. Oliver sugeriu a Tyler que se encontrassem durante o jantar, onde lhe apresentou seu negócio, colocando-se como um jogador experiente no ramo de logística e transações internacionais. Ele falava de forma convincente sobre oportunidades no setor de comércio, investimentos em importação de automóveis e imóveis. Mas o principal assunto foi uma nova ideia: o fornecimento de equipamentos de proteção. Naquele momento, o mundo estava em caos por causa da pandemia. Governos, clínicas particulares e empresas estavam comprando urgentemente máscaras médicas, trajes de proteção, luvas e outros equipamentos. Oliver apresentou um projeto que, segundo ele, poderia render milhões. Ele planejava comprar equipamentos de proteção na Ásia e vendê-los a preços inflacionados nos mercados ocidentais. Parecia um negócio com vitória garantida. A demanda era enorme e os fornecedores estavam dispostos a trabalhar com pagamentos em dinheiro. Tyler se entusiasmou com a ideia. Ele era um empresário experiente, mas lhe faltava conhecimento sobre o mercado legal. Já Oliver o convenceu de que conseguiria organizar os negócios usando seus contatos. Tyler investiu os primeiros $200 mil nesse projeto, esperando dobrar ou até triplicar rapidamente o investimento. Nas semanas seguintes, Oliver continuou mantendo a ilusão de um trabalho ativo. Ele mostrava ao parceiro relatórios falsos de compras, cópias de contratos com supostos fornecedores confiáveis e documentos bancários que comprovavam as transações. Tyler tinha certeza de que seu dinheiro estava sendo bem utilizado.
Um mês depois, Oliver afirmou que o projeto precisava ser expandido e exigia investimentos adicionais. Ele dizia que a demanda estava crescendo e, portanto, havia a oportunidade de ganhar ainda mais. Tyler, eufórico com as perspectivas, investiu mais $500 mil. Ele não fazia ideia de que acabara de assinar sua própria sentença de morte. Algumas semanas após o segundo investimento, Tyler começou a notar sinais preocupantes. Ele havia transferido o dinheiro, mas o fornecimento dos equipamentos de proteção nunca começou. Oliver continuava garantindo que tudo estava sob controle, mas as desculpas ficavam cada vez menos convincentes. Ele atribuía os atrasos à logística, dificuldades com inspeções alfandegárias e entraves burocráticos. Tyler não era uma pessoa ingênua. Ele sabia como o mundo dos negócios funcionava e não estava acostumado a perder dinheiro. Quando seus pedidos por documentos das entregas se tornaram mais insistentes, Oliver percebeu que a situação estava saindo do controle. O pânico começou a crescer porque Tyler exigia relatórios, mas não havia mais nada a mostrar. Desesperado, Oliver recorreu a Lucy. Ele explicou que eles precisavam urgentemente encontrar uma maneira de acalmar Tyler e ganhar tempo. A única saída que conseguiram imaginar foi uma fraude com um cheque. Lucy pegou um antigo formulário dos documentos da mãe e preencheu um cheque de $1,5 milhão, solicitando esse valor da conta da família Lee. Ela tinha certeza de que o dinheiro se perderia entre os fluxos financeiros da mãe e que ela nem perceberia o desaparecimento. No entanto, o banco ficou desconfiado. O gerente, que conhecia bem a família Lee, notou a ausência da assinatura de Winnie e solicitou a confirmação da operação. Como resultado, a transação foi suspensa. O plano com o cheque falso fracassou. Lucy e Oliver se viram em uma situação sem saída. Tyler não acreditava mais nas explicações deles. Ele lhes deu um último prazo. Ou ele receberia seu dinheiro, ou as consequências seriam graves. Oliver rapidamente percebeu que a única maneira de resolver o problema era eliminar Tyler. Ele discutiu a situação com Lucy, mas a reação dela estava longe de ser clara. Ela entendia que eles haviam se encurralado, mas o assassinato lhe parecia um extremo. No entanto, Oliver insistia que eles não tinham outra escolha. Tyler não era do tipo que perdoava uma traição, e suas vidas poderiam estar em perigo. O plano surgiu rapidamente. Eles convidaram Tyler e sua namorada Jordan para um encontro, supostamente para discutir um novo projeto. Oliver disse que havia encontrado uma maneira de compensar as perdas e recuperar o dinheiro investido. Tyler não acreditou, mas decidiu dar a Oliver uma última chance. Ele concordou em ir ao encontro. No dia 28 de fevereiro de 2021, por volta das 6 horas da tarde, Tyler e Jordan chegaram ao local combinado, um galpão industrial localizado na zona industrial. Eles chegaram em seu utilitário esportivo, sem suspeitar que uma emboscada os aguardava atrás do portão. Oliver se preparou com antecedência. Ele comprou um carro usado em dinheiro para não deixar rastros. Eles também conseguiram um telefone descartável para entrar em contato com Tyler. Lucy colocou uma peruca para mudar sua aparência. Quando Tyler saiu do carro, Oliver imediatamente sacou a arma. Os primeiros tiros foram direcionados a Jordan. Ele sabia que, se eliminasse a testemunha, então a investigação seguirá um roteiro completamente diferente. As balas atingiram o peito da garota e ela caiu, perdendo a consciência. Tyler ficou paralisado, percebendo que era o fim. Oliver, sem lhe dar tempo para reagir, apontou a arma para ele e, sem hesitar, puxou o gatilho. Vários tiros e Tyler caiu no chão, perdendo a consciência instantaneamente. Lucy estava parada ao lado, sem interferir, mas já entendendo que não havia mais volta. Toda a vida deles virou de cabeça para baixo naquele momento. Eles não eram apenas trapaceiros, agora eram assassinos. Oliver rapidamente se aproximou do utilitário de Tyler para verificar se a namorada dele ainda estava viva. Vendo que ela não dava sinais de vida, ele jogou o corpo dela ao lado do carro e mandou Lucy ir embora. Oliver e Lucy tinham certeza de que haviam se livrado de todas as testemunhas. Eles deixaram o galpão, abandonando 2 corpos imóveis para trás, e fugiram, certos de que ninguém conseguiria ligá-los a esse crime. No entanto, 1 hora após o ataque, aconteceu algo que eles não poderiam ter previsto. Por volta das 19h20, um caminhoneiro que passava pelo local avistou a menina caída na entrada do hangar. Era a Jordânia. Apesar dos ferimentos, ela não só sobreviveu, como também conseguiu se mover, o que chamou a atenção de um pedestre. O homem imediatamente chamou a polícia e a ambulância.
Quando os paramédicos chegaram ao local, descobriram que Jordânia ainda estava respirando. Ela estava inconsciente, mas seu pulso permanecia estável. Os médicos não sabiam quanto tempo ela havia ficado deitada no chão frio de concreto, mas uma coisa era certa. Ela milagrosamente conseguiu sobreviver à tentativa de assassinato. Ela foi levada às pressas para o hospital, onde os cirurgiões realizaram uma cirurgia de emergência. A polícia avaliou rapidamente a situação. No hangar foi encontrado o corpo de Tyler, que morreu instantaneamente devido a vários ferimentos de bala. Não havia câmeras de vigilância nem testemunhas por perto, mas a chave para desvendar o crime estava no quarto do hospital. Enquanto Jordan lutava pela vida, os detetives iniciaram a investigação. Eles verificaram suas ligações telefônicas, mensagens e os últimos deslocamentos. Em poucas horas, ficou claro que antes do ataque, ela e Tyler haviam se comunicado com Oliver. O encontro deles não foi por acaso. Foi um encontro planejado, organizado por quem agora era o principal suspeito. Nesse momento, Oliver e Lucy ainda não sabiam que o plano deles havia começado a falhar. Eles assistiam às notícias, acompanhando as manchetes sobre um assassino desconhecido, certos de que tudo tinha saído perfeitamente. No entanto, quando o apresentador mencionou que uma das vítimas havia sobrevivido e agora estava em estado estável, a confiança deles deu lugar ao medo. Lucy ficou paralisada, enquanto Oliver começou a andar de um lado para o outro no quarto. Ele sabia que Jordan tinha visto seus rostos, ouvido suas vozes e sabia com quem era o encontro. Quando ela recobrasse a consciência, a polícia teria uma descrição completa dos agressores. Agora eles só podiam fugir. Oliver entrou em contato com seus conhecidos. Ele sabia quem poderia conseguir passaportes falsos e organizar uma saída segura. Eles tinham dinheiro. Uma grande quantia roubada de Tyler ainda estava em suas contas. A única questão era a rapidez. Algumas horas depois, eles se encontraram com pessoas que prepararam novos documentos para eles. Lucy recebeu um passaporte falso em nome de uma cidadã das Filipinas. Oliver tornou-se cidadão da Hungria. Esses documentos lhes permitiam embarcar para a Europa sem obstáculos. O primeiro destino deles foi Praga. Eles a escolheram porque era um ponto de passagem conveniente, grande fluxo de turistas menos suspeitas. Eles alugaram uma acomodação por curto prazo, esperando se esconder e entender como agir a seguir. Os primeiros dias passaram relativamente tranquilos. Eles tentavam não chamar atenção, saíam apenas quando necessário. No entanto, o medo não os deixava. Oliver verificava as notícias o tempo todo, esperando que fosse emitido um alerta internacional de busca. Lucy praticamente não falava. Ela era assombrada pela consciência de que agora eles não eram apenas golpistas, mas também assassinos. Depois de alguns dias, eles se mudaram para Bratislava e, em seguida, para Budapeste. Eles achavam que mudar de local com frequência os ajudaria a despistar as pistas. Mas, na verdade, eles só estavam criando mais pistas para a polícia. A sensação temporária de segurança revelou-se uma ilusão. Oliver tinha certeza de que a polícia não conseguiria encontrá-los rapidamente. Mas, em poucas semanas, a situação mudou. Os serviços internacionais começaram a agir e o cerco foi se fechando aos poucos. Os criminosos ainda não sabiam que a prisão era apenas uma questão de tempo. Enquanto Oliver e Lucy tentavam se esconder na Europa, a polícia canadense trabalhava sem parar. A primeira pista para desvendar o crime foram as ligações telefônicas. Especialistas técnicos rastrearam que o chip de Oliver, usado para a comunicação, havia sido comprado na véspera em uma das lojas de Toronto. A investigação posterior levou os detetives até uma amiga de Lucy, que, sem saber dos planos dos criminosos, lhes emprestou um chip adicional. Após o interrogatório, a jovem contou que foi a própria Lucy quem pediu o chip para ela. Isso se tornou a primeira prova séria contra ela. A próxima pista foi encontrada graças às câmeras de vigilância. Os detetives analisaram as gravações da região onde ficava o galpão e descobriram que, algumas horas antes do ataque, passou por lá um carro registrado em nome de um laranja, mas com silhuetas visíveis de passageiros parecidos com Oliver e Lucy. Além disso, as câmeras próximas à casa deles registraram quando eles saíram do apartamento na noite de 28 de fevereiro e retornaram durante a madrugada. Isso reforçou as suspeitas da polícia. Depois que Jordan recobrou a consciência, os investigadores obtiveram a confirmação. Ela se lembrava claramente de quem os atacou. Lucy e Oliver foram reconhecidos como os agressores. Isso foi suficiente para emitir um mandado de prisão. A polícia canadense repassou os dados à Interpol e, em poucos dias, Oliver e Lucy foram colocados na lista de procurados internacionalmente.
A descrição deles, fotografias e as últimas informações conhecidas foram enviadas às autoridades policiais europeias. Enquanto isso, o casal continuava foragido, mas seus movimentos não passaram despercebidos. A polícia da Hungria recebeu o alerta e começou a monitorar estrangeiros suspeitos que correspondiam à descrição. Logo, um erro cometido por Oliver pôs fim à fuga deles. Ao pagar o aluguel do apartamento, ele usou documentos falsos, o que levantou suspeitas no proprietário. O proprietário informou sobre os inquilinos suspeitos e os dados deles foram verificados. Quando ficou claro que eles estavam na lista de procurados internacionalmente, uma equipe de operações foi enviada ao local onde estavam. Oliver e Lucy não tiveram tempo de fazer nada. Eles foram detidos diretamente no apartamento. Lucy tentou explicar que havia ocorrido um engano, mas os policiais já sabiam exatamente quem estavam prendendo. Algumas horas depois, eles foram colocados em um centro de detenção provisória, iniciando o processo de extradição para o Canadá. A fuga deles havia terminado, agora eles teriam que responder por seus atos. Na primavera de 2024, o julgamento de Lucy Lee e Oliver Carrafa atraiu grande atenção do público. Esse caso se tornou um dos mais comentados no Canadá. Dois jovens que poderiam ter levado uma vida de sucesso escolheram o caminho do crime, que terminou em assassinato. O julgamento durou várias semanas. A promotoria apresentou uma acusação detalhadamente elaborada. Eles apresentaram provas que ligavam Lucy e Oliver ao assassinato de Tyler Pratt e à tentativa de homicídio contra Jordan. Foram fornecidos dados de ligações telefônicas, gravações de câmeras de segurança, transações financeiras, além do depoimento da testemunha sobrevivente. A principal tática de defesa de Lucy foi transferir a culpa para Oliver. Ela afirmou que não teve envolvimento no planejamento do crime, que não sabia das intenções do irmão Tyler e que foi vítima de manipulação. Ela alegou que Oliver controlava a situação e que ela apenas o seguia, sem perceber a gravidade do que estava acontecendo. No entanto, as provas indicavam o contrário. Os promotores apresentaram evidências de que Lucy participou ativamente da fraude, ajudou a esconder o dinheiro, organizou encontros com Tyler e até tentou falsificar documentos financeiros. O fato de ela ter fugido e usado passaportes falsos só reforçou a posição da acusação. Já Oliver se recusou a depor. A defesa dele tentou provar que o crime não foi premeditado, mas sim resultado de um conflito. Mas o tribunal não aceitou esses argumentos. O golpe final contra Lucy veio das gravações das câmeras de segurança, onde ela escondia o rosto ao se encontrar com Tyler, além de dados que mostravam que eles... Foi ela quem adquiriu o chip de celular utilizado para organizar a armadilha. Essas provas destruíram completamente a versão dela dos acontecimentos. A sentença foi severa, mas previsível. Oliver e Lucy foram considerados culpados de assassinato, fraude e fuga da justiça. Ambos receberam prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional não antes de 25 anos. O julgamento chegou ao fim, mas suas consequências ainda foram discutidas na sociedade por muito tempo. Lucy, que um dia viveu em um mundo de luxo e privilégios, agora se encontrava em uma cela de prisão. Oliver, acostumado à adrenalina e às aventuras, perdeu sua liberdade para sempre. Os destinos deles se tornaram um exemplo de como a ganância e o desejo de dinheiro fácil podem levar à ruína. A sociedade se dividiu em dois grupos. Alguns consideravam Tyler Pratt uma vítima, uma pessoa que confiou nas pessoas erradas e pagou por isso com a vida. Sua família e pessoas próximas o defendiam, ressaltando que ele tentava se afastar do passado criminoso e investir em um negócio legal. Outros, porém, acreditavam que ele era o único culpado por sua morte, pois sabia com quem estava lidando e se envolveu conscientemente em operações financeiras duvidosas. Lucy Lee tornou-se um símbolo da queda. Ela nasceu em um mundo de privilégios. Ela teve a chance de viver com abundância, sem crimes. Mas ela escolheu outro caminho. Fugiu da mãe, envolveu-se em fraude e depois em crime. Sua mãe, Winnie Lee, após a prisão da filha, recusou-se a fazer qualquer comentário. Seu status na sociedade empresarial foi abalado, mas ela preferiu manter o silêncio. Com o tempo, ela praticamente apagou o nome da filha de sua vida, não participando de sua defesa de forma alguma. Já Oliver, para muitos, não era um criminoso inesperado. Seu caminho começou com problemas ainda na juventude. Para a maioria das pessoas, ele era um criminoso previsível, que mais cedo ou mais tarde acabaria na prisão. Esse caso destruiu a vida de várias pessoas. Tyler morreu.
Jordan perdeu não só o amado, mas também seu filho que ainda não havia nascido. Segundo a investigação, a jovem estava grávida no momento do crime. A história, que começou com a sede de dinheiro fácil, terminou em tragédia. Todos os envolvidos nessa história acabaram pagando seu preço, com dinheiro, liberdade ou vida.